sou o Christian Davi e hoje vou falar um pouquinho para você sobre esse livro aqui, Mão Dupla, publicado pela editora Artes e Ofícios. O Mão Dupla foi o meu segundo livro publicado e ele entrou numa coleção chamada Coleção Grilos. Justamente o mote da coleção é discutir um pouco aqueles grilos que existem na adolescência, né? Aquelas preocupações, as grandes decisões que se tem que se tomar quando se é adolescente, que às vezes nem está tão preparado, mas que ainda assim a vida e o mundo requerem, né? A capa é de um parceiro aí de um outro livro também, que é o Rogério Coelho. Então a capa é do Rogério Coelho. E essa história surgiu baseada numa experiência que eu tive numa fundação do governo. Eu trabalhei como estagiário na FADERS, Fundação de Atendimento ao Deficiente Superdotado no Rio Grande do Sul. Fica ali na Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre, para quem mora próximo. Eu tive uma experiência lá de ter contato com pessoas assim que eventualmente a gente tem na vida, mas que eu tive de uma maneira muito intensa num curto período de tempo, que são pessoas com deficiência, né? Pessoas com todo tipo de deficiência. Eu sempre fui um rapaz muito tímido, uma pessoa tímida, eu ainda era muito jovem quando trabalhei lá, então era difícil para eu me comunicar com pessoas que eu considerava tão diferentes, né, e que eram tão marcadas, na minha visão ainda precária na época, por uma deficiência, certo? Eu fiz um amigo lá, um grande amigo, um rapaz que tinha tido paralisia infantil, então ele teve problema nas pernas, tanto no desenvolvimento quanto na locomoção, e ele não conseguia caminhar, ele tinha que usar muletas, né? E se me perguntassem por ele, era fácil, eu diria, é o rapaz de muletas. Se me perguntassem quem, né, onde é que está o fulano? É aquele ali, o rapaz de muleta, é fácil encontrar. Depois de um tempo, eu fiz uma grande amizade com ele, a gente ficou muito amigo. Depois de um tempo, se me perguntassem por ele, eu descreveria ele de uma série de maneiras, o sujeito que trabalha ali naquele setor, que gosta muito de contar piada, que entende tudo de videogame, sabe tudo de informática, que vive, né, brincando com todo mundo do andar, que namora a menina ali do outro andar e tal. Eu não falaria, talvez, no fato de ele andar de muleta, porque isso para mim não era o mais importante, né? Então eu mudei um pouco a minha visão a respeito disso, eu descobri que as diferenças são menos importantes que as semelhanças. Então nós temos muito mais semelhanças com as pessoas para poder somente classificar as pessoas a partir das suas diferenças e não das nossas semelhanças, né? Bom, tendo esse pensamento na época, eu não era escritor, não pensava em escrever livros, eu fiz um relatório para a faculdade, porque também nessa mesma época, em função desse estágio que eu estava fazendo para a faculdade, eu também dei aula para surdos. Eu dei 6 ou 8 aulas para alunos surdos, também foi uma experiência muito interessante. Na época eu fiz um relatório, passei na cadeira lá, era estágio de ensino fundamental. Eu sou formado em ciências biológicas, de aula de biologia, então, para os alunos, né? E me formei, mas aquilo ficou na minha cabeça porque eu não contei a história do jeito que eu gostaria. Muitos anos depois de publicar então o meu primeiro livro, que foi O Monge Rei e o Camilhão, que eu já falei num outro vídeo, publiquei o primeiro livro e falei, puxa, eu gostaria de continuar nessa carreira. Eu gostei muito de escrever livros, de todo o envolvimento com a literatura. E aí então eu lembrei daquela história, daquela experiência que eu tinha tido, né? Eu não conto exatamente a experiência que eu tive, mas eu crio um personagem baseado em todas as coisas que eu vi, as pessoas com quem eu convivi na época, e eu crio então um personagem adolescente chamado Tiago, certo? Esse livro é um livro para adolescentes, para a juventude, mas eu acredito que pessoas de qualquer idade, inclusive idade adulta, né, principalmente porque talvez a criança não tenha ainda, ele não é tão acessível para a criança na questão de linguagem, mas para o adulto que lê, acredito que também vai achar interessante o livro, certo? Esse livro ele entrou num catálogo internacional, o catálogo de Bolonha, então foi o meu segundo livro, e para mim já foi uma grande alegria eu ter conseguido que um livro meu entrasse no catálogo de Bolonha. Foi publicado pela editora Artes e Ofícios. E então quando eu conheci a editora, a coordenadora editorial da editora Artes e Ofícios, eu perguntei, eu posso te enviar uma história, posso te enviar um texto meu? Ela disse, pode. Eu enviei rapidamente, às vezes demora muito, mas dessa vez foi muito rápido. Christian, eu quero publicar esse livro. Então foi assim uma felicidade para mim, eu consegui publicar o meu segundo livro, e aí contando uma história
um pouco diferente daquela que eu contei, né? Aquela história de fantasia e ficção científica que eu contei no primeiro livro. Aqui uma história com conteúdo mais emocional, mais reflexivo, mais intimista, né? Uma história curta, partes em forma de reflexão do Tiago, partes em forma de diário do Tiago, né? E que eu acho que ficou bem interessante. Uma coisa legal, quando eu vou nas escolas, muitas vezes alguns alunos me perguntam: Christian, tu leu o diário do Tiago? Como é que tu tirou essas palavras para colocar no texto? Onde é que tu tirou? Tu teve acesso ao diário dele? Então o que me alegra é os alunos considerarem que o Tiago é um personagem possível e para eles até real, tanto que eles me perguntam se eu tive acesso ao diário. Na verdade, tanto o diário quanto o personagem são inventados, mas de alguma maneira não são completamente inventados, porque são baseados em coisas que eu observei em pessoas que eu conheci. Certo? Fica a dica então, Mão Dupla, Editora Artes e Ofícios.